Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel Eu sou o Guilherme Souza. e hoje a gente está aqui para falar sobre um dos lados do cinema que a gente gosta de falar e que nem sempre é coberto. Eu gostaria muito que a gente conseguisse cobrir melhor, né? Mas infelizmente a gente ainda não tem passagem gratuita para Cannes. A gente está aqui para falar sobre o principal dos festivais europeus de cinema. Acho que é válido dizer que é um dos principais festivais de cinema do mundo, né? Não só da Europa. Ele faz parte dos quatro grandes e ele é gigante. Cannes, o Festival de Cannes, ele é um grande momento. Eu acho que ele marca, talvez, o início da temporada de grandes filmes. Vale dizer que no ano passado a gente teve o vencedor, foi Anatomia de uma Queda, que concorreu ao Oscar de melhor filme. Teve também Zona de Interesse. Teve vários filmes que fizeram algum barulho, né, como Fallen Leaves, do Aki Kaurismäki. Teve Monster, né, Guido Coreia, que a gente foi assistir no cinema. Sim. Perfect Days, que a gente tem um episódio recente. Então, assim, normalmente o Festival de Cannes ele é um belo festival para você que gosta de filmes um pouco diferentes, ficar de olho, mas também para quem gosta de filme grande, porque normalmente alguns diretores consagrados também acabam tendo suas estreias por lá. Inclusive, o line-up desse ano tá até que bem pop, assim, eu diria, em relação a alguns diretores, né? Ou só as estreias, ou como também competindo, né? Isso, é porque todos os filmes de Cannes estreiam em Cannes. Mas enfim, a gente vai falar aqui sobre o principal festival de cinema do ano, o grande começo da temporada, vamos colocar assim, competitiva, das grandes estreias Sim. do ano de 2024. E se você é uma pessoa que gosta de cinema, eu tenho certeza que você vai gostar desse episódio, vai fazer várias anotações e seguir a gente. Nós somos um podcast de cinema, a gente tem um pouco mais de um ano, quase um ano e meio já, né? Já. A gente tem um pouco mais de um ano aí, e a gente está aqui sempre falando sobre cinema. Se é a primeira vez que você chegou aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. Espero que você volte à nossa timeline e veja as coisas que você já assistiu e queria ouvir o Dois Idiotas falando sobre. Parabéns, você achou. A gente tem bastante episódios sobre. A gente tem sobre o festival do ano passado, quais eram as Sim. nossas expectativas. A gente tem episódios sobre outros festivais de cinema, como, por exemplo, a Mostra Internacional de São Paulo, a gente falou sobre. A gente fala sobre os filmes do Oscar, a gente fala sobre o filme que estreia no cinema, a gente fala sobre o blockbuster, enfim. O que a gente faz é falar, falar, falar e falar, com a intenção de que você vá ver filmes, que você tenha muitos filmes para assistir durante o ano e que você nunca se sinta perdido. Então, se você quer companhia para ajudar a escolher alguns filmes para assistir esse ano, segue a gente, deixe seu comentário, indica para os amigos. E é isso. Bora, sem mais delongas, falar sobre o Festival de Cannes? Isso, vamos lá. Vamos descobrir o que nós vamos assistir daqui 6 meses no cinema. Daqui um ano no cinema. Vamos lá. Isso que o Gui falou é bem por aí mesmo. Vale dizer que o Festival de Cannes, ele é um festival que mistura filmes muito grandes e consagrados e super aguardados com filmes que normalmente nem tem tanta distribuição. Tem filmes americanos, mas também tem muito filme italiano, francês, chinês, filmes de locais como o Irã, por exemplo, tem vários. Ele é bem global, né? Ele é bem globalizado. Diferente do que a gente tá acostumado com o principal festival, que seria o Oscar, né? A principal Que não é um premiação, né? festival, né? É uma competição, É, porque eles não exibem, né? Pra ser um festival tem sim. que exibir. Mas a parada é que é a seguinte: normalmente os filmes de Cannes, eles abrem portas, assim, para esses diretores e para os próprios filmes. Anatomia de uma Queda, por exemplo, eu acho que a estreia dele e a vitória dele de Cannes foi um ponto principal na campanha, para esse filme eventualmente chegar ao Oscar, por exemplo. Sim. E ter estreia aqui no Brasil, né? Todas essas coisas antes Isso. de tudo isso é o que vai. Isso. Antes dele ser indicado ao Oscar, ele veio à Mostra, né? Aqui, a Mostra Internacional de Cinema Sim. aqui em São Paulo. Ele com certeza veio porque estava fazendo campanha para o Oscar e porque ele já havia ganho Cannes. Então, o que o Guilherme falou de daqui a um ano a gente vai ver no cinema, é isso aí. O Cannes é meio que o festival do futuro pra gente aqui, É. porque os filmes que a gente vê em Cannes, que são super celebrados, eles demoram para chegar quando eles chegam. Então, Os super celebrados às vezes não demoram tanto, mas o problema é que uhum, nem você falou do festival do ano passado, que nem a gente teve Zona de Interesse, Dias Perfeitos, né?
são filmes não em inglês, né, que estavam Uhum, competindo, acabaram entrando na competição do Oscar aí de melhor filme internacional, que foram chegar começo do ano aqui pra gente, esse ano, né, janeiro, uhum, né, Dias Perfeitos mesmo, acho que estreou aqui em janeiro, Os Anos de Interesse talvez dezembro, então são filmes que chegaram 6, 7, 8 meses depois aí do festival do ano passado, né. Porque esses filmes uhum. não em inglês que não estavam previsto chegar aqui, muitas vezes nem chega, né, que nem o Fallen Leaves que você viu na mostra, ele não teve estreia No nacional, né, cinema não, acho que ele só tá na MUBI mesmo. só tá na MUBI, né. É, então você acabou vendo no Acho que ele lançou em algumas salas aqui em São Paulo, viu, depois, mas, tipo, não tenho certeza. também comecinho do ano se saiu alguma coisa, né. É que tem muito É, filme e que tipo, já algumas tinha salas, né. tem muito filme que já tinha previsão de lançar, né, tipo Asteroid City, que nesse Uhum, ano a gente vai ter tem alguns nomes aí que já devem ter um calendário para estreia mundial, ou pelo menos nacional aqui, né. uhum, total. Se você quer saber um pouco mais sobre o festival, eu recomendo que você ouça o nosso episódio do ano passado, porque lá a gente tá um pouco mais assim, não muito também, mas dá umas pinceladas mais na história do festival e assim por diante. E como ele funciona também, acho que dá um bom panorama para você de como funciona o Festival de Cannes. Mas para quem não sabe, em geral, eles têm várias mostras dentro do festival. Un Certain Regard, os filmes que estão em competição, os filmes que estão fora de competição, eles vão só estrear. Tem, tem Tem o Queer special Palm, né. screenings, tem Queer Palm, tem várias coisas, tem Dog Palm, tem muita coisa. Então, a gente vai focar especialmente na mostra em competição, porque eu acho que são filmes que é mais fácil de falar e muito provavelmente são mais fáceis de chegar por aqui também. Sim, Vale dizer que quem é o presidente do júri desse ano, que é uma coisa que muda todos os anos, na verdade o júri todo muda todo ano, né? Mas eu acho que o presidente do júri normalmente é a figura mais importante. A presidente do júri desse ano é a minha querida, a nossa querida Greta Gerwig, que dirigiu Barbie, né? Ano é. passado, mas também Lady Bird, também Adoráveis Mulheres, é a atriz principal de vários filmes, especialmente do Noah Baumbach, então Francis Ha, por exemplo. Vale lembrar que esse ano a gente não esquentou Cannes, porque a gente já tem um especial Greta É, Gerwig, né. ano passado a gente fez, que era o Ruben Östlund, então a É, gente fez um esquenta falando sobre os filmes do Ruben Östlund. Da Greta Gerwig nem dá, porque a gente já tem o especial da Greta Gerwig. Se você é fã da Greta Gerwig como eu, ou se você gostou muito de Barbie, ouve nosso episódio sobre a Greta. e tem um de Barbie, né, então a gente já cobriu toda a cinematografia dela, né. Uhum. É, foi fácil dessa vez. Mas no júri também tem o Bayona, que é um diretor espanhol que fez filmes de terror, e outras coisas. Qual é o último filme que ele fez? Ah, A Sociedade da Neve. A Sociedade da Neve é o Tá. último filme que ele fez. Antes disso, ele fez filmes de terror como Jurassic World Fallen Kingdom. Mas ele fez O Impossível, fez O Orfanato. Também dirigiu 2 episódios da série de terror O Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. Mas a gente também tem a Lily Gladstone, a Eva Green, o Koreda. Eu achei estranho que eu olhei a lista, não tinha nenhum filme do Koreda, é porque ele tá na competição, ele é jurado, né? Então acho que não deve poder. Mas tem o É, Omar Sy também, que é o ator de Os Intocáveis, sabe? Aquele filme bem famoso. sim. Então, o Omar Sy, essas pessoas todas fazem parte do júri, que é presidido pela nossa querida Greta Gerwig. Quando eles anunciam o presidente do júri, não muito tempo depois eles anunciam a lista de filmes em competição, que vão concorrer à Palma de Ouro. Esse ano nós temos 22 filmes, eu não tenho certeza se o número é fechado, tá? Assim, tipo, eu não sei se é sempre 22, mas eu acho que não. Deve ter um máximo e um Ah, mínimo. sim, deve ser. São 22 filmes para esse ano. Vale dizer que só 4 desses filmes são dirigidos por mulheres. Nós temos 4 diretoras indicadas que são a indiana Payal Kapadia, por All We Imagine Is Light, As Light. A gente tem a Agatha Rindinger. A gente tem a Andrea Arnold, que o Guilherme me lembrou, inclusive. Me lembrou, não, me apontou que ela vai receber um outro prêmio. Ou tá concorrendo ao Directors Fortnite, não sei. Não, ela vai receber, Ser homenageada, é isso? isso, eu não sei o que precisa fazer, mas eles escolheram e ela merece ganhar. Porque ela É também isso. já ganhou prêmio de júri, né, ela já tem eu acho que
7 exibições ou competiu 7 vezes na Palma de Bom Ouro, demais. Você já então assistiu deve alguma ser coisa da Andrea Arnold? da Andrea Arnold não. Eu dela só vi o curta, o Wasp. Vi esses dias, inclusive, acho que tem uns 3 dias que eu assisti. Nem sabia que ela tá em Cannes, mas é isso. Ela, pra quem não tá ligando o nome também, ela já dirigiu o episódio de Big Little Lies. Ela dirigiu a adaptação de 2011 de O Morro dos Ventos Vivantes. Eu não assisti, mas eu gosto muito de Morro dos Ventos Vivantes, então talvez eu dê uma chance. Andrea Arnold e a Coraline Farget são as diretoras indicadas na competição. Eu achei que seria mais. Achei que 4 de 22, mas enfim. Eu sei que Cannes tem um sistema muito maluco, com muitos filmes indicados, e é difícil chegar mais gente, mas fica aí só o apontamento. Não vou nem É. vou deixar você por aí julgar o que você acha disso. E eu acho que o diretor ele, né, o diretor do Júri, já que a gente estava falando da Greta, eu acho que ele tem alguma decisão de escolha, e eu acho que a Greta talvez tenha tentado puxar o máximo possível, mas É, não sei também o quanto poder ela tem sobre isso, né. uhum. Vamos começar então. A gente vai falar sobre os filmes que a gente, meros mortais, não tão adentrados no mundo da cinefilia suja, temos selecionados. Vocês vão perceber que são todos nomes de autores muito grandes. Mesmo porque a ideia é que sejam filmes que a gente vai conseguir ver. É. E normalmente de diretores que a gente já conhece também. Então, É, não dá pra gente ter expectativa, né, é, tem que ser baseado em alguma coisa, né, não tem como. esse é o ponto, tá? A gente não tem como a gente não tem como ter expectativa sobre um filme que a gente não conhece, que ninguém viu, não tem trailer e um diretor que a gente também não conhece. Então, fica a reflexão. Provavelmente, né, então pela lógica aqui aplicada, os filmes que a gente vai falar são todos, talvez, os principais nomes de Cannes, assim. E aí quando vai ver, nenhum deles vai ganhar. É o caso do ano passado, que a gente tinha, sei lá, Sim, Wes Anderson, outros nomes grandes, e a gente teve a Anatomia de uma Justin Queda Trier. ganhando. É, Felizmente, porque pra mim é um dos melhores filmes do ano passado, inclusive. sim. É, e aí o que ganhar, aí a gente vai Vai assistir e acabar vai vendo. indicar. Exatamente. Isso, exatamente. Mas por enquanto são filmes todos só pra você ficar de olho, certo? A gente vai começar então. Pelo Brasileirinho? Vamos falar do brasileiro então. Esse está falando de pequenos comentários, que é o Motel Destino, do nosso querido Karim Ainu. Nosso querido, eu acho que mais querido do Guilherme, porque eu nunca vi nada do Karim Ainu, mas você Eu já vi assistiu 50%, eu vi Vida Invisível. Vida Invisível. Não, ele tem bastante filme, pô. Como Não, diretor, ele tem filme pra é. cacete. Desde 2002, Madame Satã, eu sei que é um filme bem grande no cenário nacional. É, Mas eu nunca assisti Praia do Futuro, nunca assisti A Vida Invisível. Ano passado, o Karim Ainu esteve em Cannes, ele com um filme chamado Firebrand, que era sobre uma história britânica, assim, era meio esquisito. E esse ano ele meio que vai para outro caminho completamente diferente, o que eu gosto. Ele tem, cara, como explicar isso? É um thrillerzinho, Erótico, né. um thriller erótico com direito a Fábio Assunção, Nathalie Rocha no elenco, chamado Motel Destino. Vale lembrar que esse é um filme bem mais brasileiro e abrasileirado, ele tem produção da Globo Filmes, Telecine, Canal Brasil, O hotel é é, no Ceará, né, mas também é ele é do produzido Ceará, né. pela Match Factory, então a gente pode acabar vendo esse filme aí na MUBI, né, já que a Match Factory é da MUBI. Esse é um filme que também vai concorrer à sessão da Queer Palm no Uhum. no Festival de Cannes, que é a seleção de filmes relevantes para a comunidade LGBTQIAP+. Então, é um filme aí para se ficar de olho. Eu não assisti Firebrand, eu não lembro se ele veio para mostra, ele veio? Você lembra disso? Não, não lembro de ter visto não. Acho que ele não veio não. Então, tipo, eu não cheguei, não chegou pra gente ver. Mas eu torço para que Motel Destino chegue. Motel Destino tem um pouco mais de cara de filme que chegaria aqui. Heraldo precisa se livrar de uma dívida e tenta assaltar um banco, mas não é bem sucedido em sua empreitada. Ele busca esconderijo em um motel de beira de estrada, onde conhece Diana. Então, é um filme bem com mais. Não vou dizer com cara de Brasil, né? Porque parece que assalto, essas coisas têm cara de Brasil. Mas ele não é definitivamente um filme sobre a rainha da Inglaterra, nem nada do tipo. Eu acho que é um filme
pode ser ele estrear em Cannes, pode ser um bom motivo para ele fazer uma campanha até para chegar melhor filme internacional, talvez, Aham, sim. dependendo da recepção que ele tiver por lá. Ele também é um filme que tem produção da França e da Alemanha, então, sei lá, eu acho que ele tem um potencial de ser um nome aqui no cenário de filmes nacionais pelo próximo ano inteiro, assim. Então, Motel Destino. E ele é Brasil, Brasil, né, então, porque E o calma aí, Carinha não, porque o Firebrand é todo eu de digo ator é Brasil todo do de Brasil. ator lá, é to porque o outro filme dele, né, é Não, Alicia outro filme Vikander, dele, Jude só ele que Law. é brasileiro na parada, né? Nada Esse mais é aqui brasileiro. tem essas produções, mas é mais Brasil e Uhum. é filmado no Brasil, atores brasileiros, então A gente fala assim, aí vai ter gente que vai falar, beleza, então por isso eu não vou assistir, né? Mas felizmente é legal ver um filme brasileiro sendo representado assim, em Cannes com alguma constância. Eu acho que o Kleber Mendonça Filho e o Karim Ainu talvez sejam os dois autores brasileiros que têm mais essa representatividade nos festivais lá fora. você falou da Vida Invisível, ele ganhou um Sertão Regrá pela Vida Invisível, né, então Ele ganhou? Eu não lembrava disso, não. ganhou em 2019. Da mesma forma que Bacurau ganhou, né, também foi um Sertão Regrá que Bacurau ganhou em 2020, 21, não sei. Ah, legal, então, tá vendo? É bom a gente ter essas admissões assim, e vamos ver aí no que vai dar. Espero que seja bem aplaudido, espero que tenha uma boa repercussão e que a gente tenha um filme brasileiro forte na temporada, até para a temporada de premiações seguindo no ano, certo, Gui? Sim. Falando sobre temporada de premiações, eu acho que dá pra gente puxar aqui vários filmes que a gente tem aqui. Mas eu vou puxar especialmente um que o Gui tá bem animado, que é Kinds of Kindness. E É um filme de antologias, é um filme do Yorgos Lanthimos, é um novo filme do Yorgos Lanthimos. Ele novamente vai contar com figurinhas carimbadas como a Emma Stone, o Jesse Plemons, o Willem Dafoe, a Margaret Qualley, a Hong Shaw, a Hunter Schafer. Então tem um elenco inflado. O filme tem histórias que são 3 histórias distintas, mas vagamente conectadas, assim. Ele tem setores. Cara, eu nem quero saber sobre esse filme, tá? Eu quero só sentar e o assistir. trailer dele parece uma loucura, né, já tem um Eu nem vi o trailer, eu nem trailer, vi o trailer. teaser, já tem alguma coisinha ou outra. O trailer é basicamente mostrando todo o Hollywood que ele contratou, né, Uhum, Hollywood, metade de Hollywood tá aqui, mas, pô, o que eu fico empolgado pra esse filme, você falou que eu tô bem empolgado e eu tô bem empolgado, né, é o Yorgos, eu gosto bastante dele, eu acho que ele é esquisito na medida, assim. uhum. E ele pegou tudo que deu certo do filme passado, né, o Pobres Criaturas, todo o elenco aí, e tá replicando aí, pegou o pessoal que gostou de trabalhar com ele e falou: Não "Vamos". tem o Mark Ruffalo, não tá? Mas tá tudo bem. Ele deu certo, pô, ele foi indicado ao Oscar. Não, sim, mas aqui tem 30% do elenco, ou Vale mais. dizer que esse filme, ele deve ter tido um tempo de produção rápido, né, por Sim, questão de que ele já tá já tá pô, pronto o sendo exibido aí, né. ano passado ele estava concorrendo ao Oscar com outro filme, esse ano já tem mais um filme. Foi basicamente um ano, né, porque Pobres Criaturas também estreou em Cannes, competiu em Cannes. Ele ganhou, acho que Berlim, algo Hum, assim. Mas de qualquer forma, é um filme com bem menos orçamento, acho que o budget dele tá aqui marcando 15 milhões, considerando que o Poor Things, ele custou 110 milhões, imagina que ele é um filme bem menor. Esses 15 milhões deve ser só para pagar elenco. Então, assim, eu tenho uma expectativa calibrada. Eu tava falando pro Gui que eu gosto de Yorgos, eu acho que ele é um bom diretor. Gosto que ele faz coisas bem malucas com cara de cinema e às vezes com cara de, gente, o que eu tô assistindo? Mas não tem a expectativa de ser tipo, Poor Things, por exemplo, que eu acho muito, muito legal. Eu acho que esse filme vai ser só uma pira. Às vezes ele tá só na vibe de fazer uma pira é, mesmo. e tá E tudo bem. tá tudo bem. Pode ser um filme ok, pode ser um filme legal. Mas Kinds of Kindness com certeza vai ser um filme aí que vai fazer algum barulho, né? Durante o ano. Você falou que ele volta com o roteirista, né? Ele volta com o roteirista, que eu não vou tentar falar o nome
do Philippou aí, que Uhum. é o roteirista que trabalhou com ele em Lagosta, Dente Canino, Sacrifício. Então, Já é um parceirão, né? é um roteirista premiado em Cannes aí que Sacrifício do Cervo Sagrado ganhou. São os filmes que foi bem em Cannes, foi o filme foram os filmes que esse roteirista participou, né. Aí, tá Que vendo? Dente Canino ganhou um Sertão Regrá lá em 2009, o Lagosta ganhou o prêmio do júri em 2015 e o Sacrifício do Cervo Sagrado ganhou o melhor roteiro em 2017. Aí você não vê aqui Favorita, você não vê aqui, ó, Pobres Criaturas. Então Essa é a talvez seja fase um grega negócio dele de volta, é isso? talvez seja um negócio ele voltando a ser mais esquisito, porque, né, os 2 maiores filmes dele, que é A Favorita e o Pobres Criaturas, não tem o roteirista. Hum. Então se isso é Fica bom ou aí a ruim, mas reflexão. eu acho que, tipo, às vezes é um outro olhar, uma outra coisa que ele tem, e esse cara tá sempre junto nessa aí, Hum. esse roteirista grego que o acompanha. Falando sobre filmes que também vão concorrer às coisas aí, eu espero, a gente tem talvez a maior estreia, eu acho. A maior estreia É, de Cannes em relação ao mundo do cinema. Não o melhor filme, não, mas o filme mais aguardado, que é o Megalópolis. é. Inclusive, eu tava vendo hoje, eu acho, a galera super aplaudindo aí por 95 minutos, não sei quanto tempo foi, mas, tipo, aplaudindo de pé por muitos minutos, o Francis Ford Coppola. O Coppola é um cara que não está em alta, né, em relação Sim, ao cinema americano, né, eu diria. Porque Hollywood ela usa as pessoas o quanto ela quer e ela precisa, né, ela precisa de grandes nomes, ela precisa de grandes sucessos. E aí quando essa pessoa, não sei se eu quero fazer mais filme, eu não sei se eu quero fazer do jeito que vocês querem, o Hollywood normalmente vai deixando de lado. O Francis Ford Coppola, ele tem esse filme, Megalópolis, na cabeça dele há muito tempo. Papo de uns 40 anos aí, 30 anos. É um filme que ele sempre quis fazer. É um filme que fala. Não fala sobre isso, mas ele é uma metáfora para a queda do Império Romano. Aí, para você, cara, que uhum, só pensa no Império Romano, entendeu? É uma analogia à queda do Império Romano. Ele é um filme audacioso. Eu tava lendo as críticas. Parece que ele é um filme meio maluco, assim, meio perdido, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas pelo que a crítica tá falando, funciona pra cacete, assim. é. É um filme com um elenco gigantesco, tem o Adam Driver, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, que já discutiu com ele no set, Jason Schwartzman, Lawrence Fishburne, Dustin Hoffman, tem gente para um cacete. É um filme longo, nem tão longo se for para pensar, 2 horas e 18. O filme é audacioso. Aí você fala, pô, por que que esse filme, né? Por quê? Cara, ele cansou de procurar financiamento pro filme. Ele não achou financiamento pro filme. Era um filme que ele queria muito fazer, que a mulher dele falava bastante também. Ela faleceu esse ano, inclusive, a Eleanor Neal, que também era uma cineasta, também tinha direção e assim por diante. Ela falava que ela queria ver o filme acontecer e não aconteceu. O que o Coppola fez esse ano, na verdade, nos últimos anos aí, foi: eu mesmo vou pagar. Então, ele financiou o próprio filme, 120 milhões de dólares. Um filme Passion Project, megalomaníaco, do próprio Coppola. E Escrito, parece ser dirigido e produzido. escrito, dirigido, produzido, tudo é ele, entendeu? Falam que é bem, não autobiográfico, mas reflete bastante sobre o cinema e sobre a vida e sobre o fim da vida e sobre a carreira dele. Então, assim, Megalópolis deve ser cinema, entendeu? É É. um drama de ficção científica e deve ser maluquice. Eu acho que dessa lista, olhando aqui com calma, eu acho que é o filme que eu mais tenho curiosidade de ver. Se ele vai ser o É. melhor, eu não faço a menor ideia, mas com certeza vai ser uma maluquice legal, assim. É, ele que as últimas coisas que fez foram bem qualquer coisa, né, tipo, Uhum. ele estava aí 13, 12 anos parado, né, então mas tá voltando aí, Um e senhor de 85 anos, né? voltando 45 anos depois de ganhar a sua segunda Palma de Ouro. Olha aí, que loucura. Ganhou a segunda Palma de Ouro por Apocalipse Now em 79. E 45 anos depois ele volta, e aí?
E aí? Pô, é um dos maiores nomes do cinema, né? Em Do cinema atividade, americano? Então, ele não voltando em estava em atividade. atividade. Ah, Ah, sim. então. É, 10 anos parado aí, mas. Pra quem não sabe de quem a gente tá falando, o Coppola é o diretor de Poderoso Chefão, de A Conversação, de Drácula de Bram Stoker, de Apocalipse Now, que o Guilherme já falou. Então, assim, é um cara grande, entendeu? Muito grande na história do cinema, mas que há muito tempo não faz nada. Aliás, pra quem também não sabe, né? A família dele tá no cinema, né? Nicolas Cage, o próprio Jason Schwartzman, a Sofia Coppola, tudo da família Coppola. Nicolas Cage? Nicolas Cage. É o Você não quê? sabia Nicolas disso? Cage? Eu acho que ele é sobrinho do Coppola. Ah, Você não sabia disso? não. E não quis usar o nome? É, fica a reflexão, né? Não sei se ele Caralho. tem Coppola no nome também. Ah, tem sim. O nome dele é Tem. Nicolas King Coppola. Ele simplesmente usou Caralho. Cage. Ele falou, eu consigo. Porque não faz diferença, né? Ele usou Todo mundo toda a sabe. rede de influência dele e Sim. chegou lá, né, tirando zero méritos do nosso querido Nicolas Cage, claro, né? Mas o nome em si, eu acho que Nicolas Cage, pra Kim Coppola, eu acho que Nicolas Cage é melhor mesmo. É. Mas eu não sabia, então, que loucura, hein? Não. São sobrinhos, ele e o Jason Schwartzman também. Eu não sabia que o Jason Schwartzman era sobrinho dele, mas agora eu sei. E aí a filha, Sofia Coppola. A Sofia Coppola eu já tinha como saber, né? Acho que É, tava um pouquinho essa, mais na cara. essa entregou um pouquinho e honrou o nome, né? Fez por merecer. O problema de usar o nome é que se você for horrível, isso pesa, né? Se Sim, mas você, até se aí você, não, pesa se pra você qualquer não, nome, né? não, então, mas eu digo, se você não usa, não fica tão feio. Fala, é só o Nicolas Cage. Se fosse o Nicolas Coppola, Falando sobre diretores grandes, pessoas grandes, a gente tem também esse ano o filme O Canada. ai, que susto. Eu pensei que você ia, Qual que você achou que eu ia puxar? eu pensei que você ia falar Donald Trump. Não, aí ele vai Falando de ficar mais pra pessoas frente. grandes. Estou falando sobre Paul Schrader. Paul Schrader que escreveu Taxi Driver, que escreveu Obsessão, que escreveu Raging Bull. E assim, ele é grande, entendeu? Ele é um dos grandes nomes aí, super reconhecido no cinema, especialmente quando o assunto é roteiro. Ele normalmente tem uns takes, ele é uma pessoa que gosta muito de falar sobre filme, e ele dá a opinião dele mesmo. Eu sei que muita gente fala sobre filme, e gente grande normalmente fala sobre filme, tipo, eu gostei, é legal, e gostam de falar bem sobre filme. Esses dias atrás aí, eu acho que foi o Paul Schrader que ele falou Oppenheimer era o filme do Hum, século. Você sabia disso? não. Ele assistiu e falou: espero que todos vocês possam assistir, porque é um dos filmes mais importantes aí dos últimos anos. Ele rasgou cedo. Eu tava confundindo porque esses dias o John Carpenter falou exatamente que Oppenheimer é ok e alright, não o filme do século. Então é Hum, uma, como é que se diz? É um né? Uma briguinha aí. O John Carpenter falando que não é o filme do século. Mas o Paul Schrader, que gosta muito de Oppenheimer e dá bastante opinião sobre cinema, e é uma pessoa super relevante, pelo menos dentro do cenário americano, automaticamente para o mundo todo. Ele dirigiu e escreveu O Canada, que é um filme que vai lançar esse ano. É um drama, segue a vida do Richard Gere. do Richard Gere, cara. Essa eu acho que é uma das paradas. O Richard Gere, ele desapareceu, né? Ah, como ator em filmes importantes, né? Porque eu tava vendo a filmografia dele, assim, ver se ele tava muito tempo parado. Ele tava fazendo filme aí, viu? A gente só Então, não mas tá sabe, mas fazendo que filme? Onde? Esse cara, porra, esse cara, ele era, né? O momento, em algum sim. momento. A parada é que ele é um grande ativista, né? O Richard Gere é um grande ativista e por mais que às vezes o ativismo serve como uma boa plataforma, depende do que você fala. Vale dizer que em algum momento É. ele falou mal sobre o governo chinês. Eu, Lucas Miguel, né? Acho que as pessoas têm opiniões e a gente liga demais para a opinião de determinados artistas e tudo mais. Mas, se você é uma pessoa ligada a Hollywood, se você é uma pessoa ligada a muito dinheiro,
é difícil você conseguir continuar quando você fala mal do governo americano e chinês, né, especialmente. Dependendo do posicionamento que você dá, é sempre ruim, né. Então, ele denunciou o governo chinês durante o Oscar, eu acho, ou na noite do Oscar, em 93. Cara, honestamente, É um cara que sumiu até das premiações como convidado, né. então, essa é a parada. Ele é boicotado por Hollywood. Ah, mas ele tá errado, ele tá certo. Esse não é nem o ponto. Mas ele é boicotado por Hollywood há muito tempo já. Se morresse não ia ter nem a Ah, homenagem? não, ia ter o In Memoriam, né? Lógico que ia ter. Mas o Richard Gere desapareceu. Não vou dizer que ele voltou, porque esse filme também não é um filme de super grande orçamento, nem nada Sim. do tipo. Mas ele vai ter alguma coisa, porque ele é dirigido pelo Paul Schrader, que também é um dos grandes nomes do cinema independente americano. É sobre um tema bem curioso. É sobre um americano-canadense esquerdista que era um escritor atormentado que foge para o Canadá para evitar o draft da guerra do Vietnã. Foi uma realidade que muita gente fez. Muita gente que morava mais próximo ao Canadá, quando era draftado para o exército para evitar a guerra, fugia. Então, para não lutar a guerra, o que eu acho super aceitável. É um filme baseado num livro chamado Far Gone, da Russell Banks. Não conheço o livro, não conheço o autor. É um filme com Jacob Elordi, com a Uma Thurman, com Penelope Mitchell e o nosso querido Richard Gere. Cara, de verdade, parece ser um filme maneiro. Então, e a segunda participação dos 2 juntos, né, o Paul Schrader e o Richard Gere, que eles fizeram um Gigolô americano. Ah, é? É, então vamos ver, né. Olha aí, tá vendo? Então, é um filme que eu vou dizer. Eu não sei se esse filme vai chegar no cinema aqui no Brasil. Eu não sei, eu acho que vai depender muito de como vai ser a repercussão dele lá em Cannes. Mas se ele vier para mostra, por exemplo, com certeza é um filme que vale a pena ser assistido. Eu digo isso porque o último filme do Paul Schrader, ele fez algum barulho quando ele estreou, que foi o The Card Counter. Sabe? Eu lembro Eu que. não assisti, mas eu sei que filme é. Então, é por aí. Ele fez o filme e o filme fez barulho e não chegou aqui, E entendeu? sumiu. Tipo, Eu acho que o é, último filme dele que fez barulho, que já faz um tempo, é aquele com o Ethan Hawke, não sei qual como filme com Ethan chama, Hawke? foi indicado ao Oscar de melhor roteiro, não sei se é original ou adaptado. Ah, não, tô vendo aqui, em inglês é First First Reformed? Reformed. Isso, É, é o eu nome em não sei como inglês. ele chama. Eu lembro que ele veio pra cá, fez algum barulho, porque fala alguma coisa de igreja. Hum. Eu talvez possa cometer algum erro aqui, mas eu não sei se tem alguma coisa de cura, de sei lá, alguma coisa assim, dessas coisas de E é igreja que da. tem pra. Por que que você sabe? Porque ele é da sua 24, né? Da Ah, então. 24. Esse Aí filme não tem jeito. ele passou pela minha lista e era por isso, ó. Eu lembro que esse Ele filme passou eu pela sua quase lista. vi. Não pelo Porsche. Você foi na Wikipedia, você digitou a 24 e aí você imprimiu a lista de filmes produzidos pela 24. Aí ele estava na sua lista. É É que isso, né? todo filme que tem todo Oscar que tem filme da A24 eu tento ver. E esse filme, por algum motivo, eu não vi e eu lembro que ele sempre ficou na minha lista pra ver e é por isso então, não é por causa do diretor. É isso. Então o filme do Paul Schrader também vai estrear. Sobre diretores velhinhos e que são gigantes e que estão fazendo um retorno aí, e esse eu fico muito feliz que tenha feito um retorno bom, é o nosso querido David Cronenberg, que ele volta mais uma vez a Cannes. Acho que o último filme dele também estreou em Cannes, não? Que foi o Crimes do Futuro. Uhum. O Cronenberg não dirigia desde 2014. Aí em 2022 ele lançou o filme aí, Crimes do Futuro, muito maneiro para quem gosta desse tipo de filme. Ele é muito legal, muito maneiro. Eu gostei bastante. Eu acho que ele não estava em competição em Cannes, mas ele com certeza foi exibido lá. Foi uma parada assim, se eu não estou enganado. E eu adorei o filme, gosto do Cronenberg, e ele vai estrear mais um filme chamado The Shrouds, com Vincent Cassel, com Diane Kruger, com Guy Pearce. Cara, filme sobre um cara, é um cara que é um homem de sucesso, proeminente businessman, que está inconsolável desde que sua mulher faleceu. Ele, ele inventa a Grave Tech. Grave, para quem não sabe, é túmulo, né? Grave Tech, uma tecnologia revolucionária e controversa
que permite que as pessoas vivas monitorem os seus entes queridos e perdidos nas nuvens. Cara, esse já é a temática da parada. Eu nem vou falar mais o que vem pela frente. A parada é que, assim, o nosso querido Cronenberg, pra todo mundo que gosta de filme de terror sabe quem é, pra quem não curte filme de terror, ele é um homem do horror corporal e da maquiagem foda, bem feita e nojenta. Ele é uma pessoa com uma mente muito única e com uma visão de cinema inacreditavelmente criativa. Então, todo o lançamento do Cronenberg é para ser ficar de olho. E para quem gosta desse tipo de filme, ou para quem achou a premissa interessante, dá uma chance, porque com certeza vai ser mais maluco do que você tá pensando, o que já é ótimo. Então, eu tô bem animado para assistir The Shrouds assim que ele chegar. Assim que ele chegar, eu vou assistir. E tem o Guy Pearce, né? É isso. Para quem gosta do Guy Pearce, também tem o Guy Pearce. Você assistiu o Crimes do Não, Futuro? não assisti. Não, imaginei. Eu lembro que a gente chegou a falar sobre, mas eu lembro que você não havia assistido. Seguindo a nossa lista, já que o Guilherme não tem muito o que adicionar em The Shrouds, a gente tem. Qual dos dois que eu vou falar? Eu vou falar sobre A Nora, do Sean Baker. O Sean Baker, ele é um dos nomes aí, um dos grandes nomes do cinema independente atual dos Estados Unidos. Ele tem 53 anos, ele já não é tão jovem assim, mas ele segue fazendo filmes de baixíssimo orçamento e com boas histórias e visuais marcantes. É o caso de The Florida Project, lá em 2017, eu sei que é Tangerine em 2015. Eu sei que são filmes que marcaram a sua época e o seu lançamento e que são feitos, sei lá, com 2 milhões de dólares, 1 milhão de dólares. O último filme que ele escreveu e dirigiu foi Red Rocket, de 2021. Cai na mesma seara do que a gente acabou de falar, que foi um filme do Card Counter. É um filme que fez algum sucesso, falou-se muito, foi feita uma campanha, mas ele não chegou nas grandes premiações, Tinha nem nada do sido. tipo. Ele foi indicado a Palma de Ouro também, né? Ele estreou em Cannes. Ah, sim, Kanye sim. Red Rocket é um filme da 24 também. Florida Project Uhum. é um filme da 24 também. Também não assisti o Red Rocket, mas ele tá na minha lista. E esse ano ele lança A Nora. A Nora, que é um filme sobre uma garota de programa, né? Sex worker Uhum. do Brooklyn, casa com o filho de um oligarca russo. O casamento de conto de fadas deles é ameaçado quando os parentes do cara vão viajar para Nova York para forçar uma anulação do casamento. Anulação, para quem não sabe, é diferente de divórcio. Você simplesmente finge que não aconteceu, mas juridicamente. E aí não existe casamento, porque o casamento ele é, né, jurídico no fim das contas. Eu não sei se é por um sistema religioso, né? Essa Eu, anulação ela tem eu alguma não coisa sei. assim, não tem? Eu acho que não. Eu não sei. Não vou dizer porque não faço a menor ideia. Mas o anulamento eu acho que ele literalmente anula, entendeu? Essa é a lógica. Uhum. Um filme que o Guilherme falou que parece ter um pouco mais de orçamento do que 1 milhão de dólares, mas também não dá para não dá para dizer porque os Pra filmes medir nada. do Sean Baker normalmente são bonitos, entendeu? Tipo, eles não parecem ser tão baratos. Eu acho que essa É. é a mágica. Normalmente ele tem boas histórias com bons atores envolvidos nos projetos. Ele tem ótimas referências lá, ele fala sobre John Cassavetes, como todo mundo fala, sobre Eric Romer, sobre o Spike Lee, que são grandes autores, né, da época, como é que se diz? Da época do cinema de ouro independente É. dos Estados Unidos, né? E ele fala muito sobre a moralidade sexual. Cara, o Sean Baker, ele normalmente faz filme legal e filme para pensar ao mesmo tempo. Então, Hum. A Nora é um desses filmes que parece ter uma história intensa e pesada e que com certeza vai ter o jeito certo para ser narrada. Christian Baker é um diretor confiável. Você não viu nenhum outro dos 3 filmes dele? Não. Eu também não, mas eu. É o que eu falei, o Red Rocket, ele quase. Não, eu quase vi todos, mas é que tem tanta coisa para ver, né? Eu devia ver mais filmes, só isso, entendeu? A Mas culpa é minha então, só, tô aí colocando a culpa nesse em ninguém. momento a gente tem que lembrar as pessoas de seguir, avaliar, pra gente poder dedicar a nossa vida a isso, né? Que a Já gente pensou se a gente vive ganhar nessa dinheiro com isso missão daqui? dupla. Exatamente. Aí nós assistimos todos, ano que vem nós tá viajando pra Cannes pra assistir o festival. É isso. Esse filme é distribuído pela Neon, que é uma grande produtora de cinema independente nos Estados Unidos também, né? Então, Sim.
Já vem com uma produtora grande, não é da A24 dessa vez. Que também é uma produtora grande, né? Sim. Por último, dos filmes principais, a gente vai falar sobre o filme da Base. É um filme que você aí, mero mortal, você vai acabar ouvindo falar. Olha a base, a gente já tem um episódio sobre um filme dele, que é o Holy Spider, de 2022. Filme intenso, filme que foi bastante falado. Ele entrou na Netflix, foi isso? Eu acho que é no Prime, né? No Prime, ele entrou em algum dos grandes streamings aqui do Brasil. É um filme forte, é um filme pesado, e é o último filme que ele fez. Mas Holy Spider definitivamente chamou bastante atenção no mundo todo. E eu acho que Holy Spider permitiu, o Holy Spider também concorreu à Palma de Ouro em Cannes. E eu acho que acabou dando pano pra manga por ali a base fazer alguma coisa que ele queira fazer. E aí o que ele quis fazer? Ele quis falar sobre o começo da carreira do Trump como um businessman. Porque tem essa parada do Trump, que muita gente esquece que antes dele ser presidente dos Estados Unidos, ele era uma persona super grata. Ele era uma pessoa que as pessoas gostavam muito. Não, não. Não tem não. Não tem não. Você tá Não, errado. Cara, tá. o Trump, ele era o tipo de cara pra fazer ponta em filme da Disney. Você tá entendendo isso? Você sabe o que é isso? O Sim, que as cara, pessoas ele era o apresentador, gostavam, ele era o sim, mas ele já apresentador tinha seus do O problemas. Aprendiz. Que ele tinha seus problemas, ele tinha, lógico que ele tinha, ele é o Sim. Donald Trump. Mas ele tinha. Por que que ele conseguiu ser presidente dos Estados Unidos? Um dos motivos é o fato de que na década de 70 e 80, 80 não, 70 não, mas 80, 90, até começo dos anos 2000, o Donald Trump, ele era encarado como o homem do sucesso, assim. Ele Uhum. representava a cara do sucesso americano. Não tô falando que todo mundo gostava dele e que ninguém via a pessoa que ele era. As pessoas sabiam quem ele era e continuam sabendo. Mas a questão é, o Donald Trump é o Donald Trump porque ele além dele ter sucesso, entre aspas, como businessman, ele tinha um sucesso midiático muito grande, entendeu? As pessoas de fato confiavam nele como um grande administrador e assim por Sim. diante. E só por falar sobre Donald Trump já é polêmico. Falar sobre a carreira dele antes da política é polêmico. E falar sobre a carreira dele antes de ser político e não necessariamente tão boa quanto as pessoas pensam, É. porque o Donald Trump cagou vários grandes investimentos que ele tinha também. Sim, e vai falar bastante pelo que se poucos que se sabe do filme sobre a família, né, sobre até o Vai falar envolvimento sobre o dele com começo, né? e com política, né. Uhum. Já já tem coisa com o senador, né, vai falar sobre macartismo, então eu acho que é um Cara, negócio que vai ser algo a se ver. Eu tenho certeza que esse filme, ele vai fazer algum barulho. Se ele for bem produzido, ele vai fazer bastante barulho. Se ele for mal produzido, ele vai fazer algum barulho ainda assim. Porque fala sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, sabe? Tipo, uhum. não faz tanto tempo. E potencial próximo também, né? Ele tá indo É, tá tentando, se não que for dê tudo condenado, certo, ele vai né? Mas infelizmente ele provavelmente vai acabar concorrendo às eleições americanas mais uma vez. sim. Então aí, é do Ali Abazi, que é um diretor que já fez algum barulho, ele vem fazer mais barulho. É, os últimos 2 filmes dele aí, né, eu acho que Border ele ganhou Acertando Regrar e o Holy Spider ele concorreu à Palma de Ouro. Uhum, Então, os últimos 2 filmes dele aí são bons filmes, Border eu não vi ainda, é um diretor a se ficar de olho aí. Esse não é escrito por ele, né, todos os outros filmes dele são escritos por ele, mas uhum. eu acho que para escrever sobre a vida do Donald Trump ele não tinha essa capacidade, ele teve que Vai só dirigir dessa vez. Cara, e você não falou da Maria Bakalova? esses são os filmes, acho que os maiores, assim, em relação ao nome. Lógico, gente, que quando os filmes forem de fato lançados e assistidos, a gente vai falar sobre outras coisas, a gente vai procurar outras coisas. Só o fato de ter aquele stamp, né, o selo de Cannes, já dá É. uma vontadezinha de ver. Eu sou Então, desses, eu vejo a capa do filme, se tem a folhinha lá, eu não sei exatamente o que é aquilo, eu fico de olho. uhum. Vale dizer que também tem outros filmes, além desses, como, por exemplo, o filme novo Paulo Sorrentino. Paulo Sorrentino, diretor italiano aí, que concorreu ao Oscar recentemente por A Mão de Deus. Eu, em Esse particular, filme concorreu a filme internacional?
Sim. Filme da Netflix lá, né? Inclusive, A Mão de Deus é engraçado porque eu fui assistir porque ele estava indicado, se eu não me engano. Foi até na pré-lista que eu assisti e eu não sabia que tinha alguma relação com o Maradona. Assim que eles falam do Maradona, eu falo, A Mão de Deus é por causa disso, que legal. Não sou o maior fã do Paulo Sorretino, não. Acho que ele tem uma visão meio velho italiano, né? Sei Meio lá. italiano demais, né? Eu já falei que eu tenho um problema com os filmes italianos, especialmente porque eles são muito misóginos. Eu acho isso meio bizarro. Como a gente fala tanto, né, sobre... Lógico, gente, eu não sou um grande conhecedor do cinema italiano no geral, mas isso é bem comum, assim. Você percebe que, especialmente dos grandes nomes, homens italianos que fizeram cinema, né? Tem as personagens mulheres, elas às vezes são muito maltratadas. Especialmente quando tem uma mulher envolvida na direção, roteiro. Enfim, o Paulo Sorretino, para mim, não foge muito desse estereótipo. E apesar de ele fazer filmes muito bonitos, filmes com temáticas esquisitas e reflexivas, não sou o maior fã do Paulo Sorretino. Eu nunca vi nada dele, nem A Mão de Deus, que fez bastante sucesso na E o Netflix. outro filme dele que fez muito sucesso, qual é É mesmo? A Grande Beleza, né? A Grande La Grande Beleza. Beleza, é. E Ah, ele sabe? ganhou o prêmio do júri por Il Divo, não E o sei. Tifo. Mas é a sexta vez que ele tá concorrendo aí à Palma de Ouro. Ele tá figurinha carimbada em Cannes, né? Tudo que Figurinha ele faz, ele carimbada. Não tô dizendo que é um diretor ruim, nem nada do tipo. Inclusive, assistam Mão de Deus, assistam A Grande Beleza. É bom assistir filmes que não sejam super americanizados, né? Então, Paulo Sorretino, o filme dele, que eu falei, qual é o nome do filme? Parthenope. Ele vai estrear. Ele vai estrear em Cannes aí. Também tem The Seed of the Sacred Fig, que é um filme persa, um filme iraniano, que... Por que mesmo, Gui? Que a gente tá falando sobre ele? Vou deixar você falar. Então, é que o iraniano aí, o Mohammad. Mohamed Rasuluf. Isso aí, ó, você é o cara. O Irã, né, tem bastante problema com arte, e a gente tem outros casos Hum, assim. Então, no passado ele foi convidado a participar do júri e foi proibido aí, e esse ano ele tá concorrendo aí e conforme as notícias, ele já tá pronto para fugir do Irã para estar em Cannes no é. festival aí, para Esse ser filme já era exibição de para seu. ser indicado antes, né? E acabou não rolando porque Não, prenderam ele no Irã, não é isso? não, ele foi convidado para participar do júri e aí ele ficou preso. Ah, E o filme, acho que o perfeito. filme ia rolar, mas eu não Mas sei fora de o competição, pode crer. filme ia rolar sem ele, mas ele falou que vai fugir, vai e que se dane. E não volta mais, né? Normalmente o Irã, assim, obviamente, né? O Estado iraniano não persegue as pessoas fora do país, mas aí elas viram personas não gratas. É. A gente já falou sobre isso também, acho que no do ano passado também tinha algum filme na mesma É, situação. a gente fez algum episódio sobre algum filme do o rapaz gravou nas fronteiras do Irã lá, Isso. um É documentário e sempre, é depois ele sempre essa fez virar história. uma eles são contra a cultura. The Siege of the Sacred Fig, quando fala mal do Irã, eles são mesmo. Esse filme é sobre uma investigação política, revolucionária, enfim, O fica aí a problema é quando reflexão. fala do Irã sem Fala do ser governo, né? ficção sem ser ficção, só você falar do Irã sem ser ficção já é um problema, né, E lá porque o o bagulho é Irã é louco. um problema, né. E lá o bagulho é louco. Então se der tudo certo aí, ele vai fugir e vai estar em Cannes. A gente tem Caught by the Tides, que é um filme do diretor chinês Jia Zhangke, não sei se é assim que se pronuncia, desculpa, eu não falo mandarim. Mas tá aqui porque também é uma figurinha super carimbada em Cannes. Já concorreu uma, duas, três, quatro, 5 vezes. Os filmes dele já concorreram. Ele já venceu o melhor roteiro em Cannes lá em 2013. Então, é um filme chinês e é um filme que vai É, concorrer à Palma de Ouro por um diretor que normalmente aparece. é, É sobre a China no começo dos anos 2000 e é sobre amor. Eu gosto. Eu gosto sim. de filme chinês sobre amor. Fica aí a reflexão. E é É, ele na direção e a mulher dele como atriz, né. olha aí, que bonito. Tá Que vendo como amor, que é? ó o amor, é o amor. Zhao Tao é o nome da esposa dele, que é a atriz principal do filme. Também, aí um filme que provavelmente vai conseguir chegar aqui no Brasil é um filme chamado A Substância, The Substance, né? Não sei se vai ser traduzido como A Substância. The Substance, da Coralie Faget. É um filme francês. Ele tem distribuição da MUBI, por isso que eu digo que ele provavelmente chega aqui, porque a MUBI
tende a lançar as coisas meio globalmente, né. É francês? Não, porque Ela é aqui francesa. ah, tá, a produção toda tá americana aqui, nos Estados Unidos e Não, não, ela é francesa. Os atores são americanos, né, Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid. A diretora é francesa. Se eu falei que o filme era francês, eu tô errado. Não se sabe muito sobre o plot, mas é um filme de horror corporal. Então, se você é a pessoa que gosta aí do nosso querido Cronenberg, que eu falei, você também tem mais um filme de horror corporal pra assistir, que é The Substance. diretora de Revenge, eu não sei o nome do filme em português, que fez um tanto de barulho uns anos atrás aí. Eu lembro Uhum, que chegou na minha bolha. Eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, eu tinha uhum. anotado um filme por fora aqui, e eu lembrei agora, mas eu acho interessante falar, que é esse The Most Precious of Cargoes aqui, ó, a carga mais preciosa aqui, ó, The Most Precious Cargo. que é o diretor de O Artista. É uma animação Hum, é uma animação, esse onde? cara também é figurinha carimbada no Mas ele tá concorrendo à mostra principal? sim, ele já foi indicado em Cannes, a quarta vez que ele está sendo indicado a Palma de Ouro. Eu estava vendo um pouquinho, acho que é adaptado de um HQ. Pô, é muito bonitinho as coisinhas que eu vi desse filme aqui, é uma animaçãozinha muito bonitinha, parece que é abandonam um bebê e aí o pessoal acha, é um trem ali de Auschwitz e tal. Isso, Pô, sobrevivente parece do Holocausto. O plot é o seguinte: ela estava no trem para Auschwitz, é uma menina, e o pai joga do trem a criança para ela tá. não ir para Auschwitz. E aí ela é encontrada por uma família na floresta ali, Woodcutter, né? Então, esse eu tinha visto só algumas imagens, um teaserzinho que tem, e aí eu vi que é tipo um bebê abandonado que eles acham e tal, então Bonito. não é abandonado, mas de forma positiva. E é uma animação, assim, Ficou o muito mais positivo, né, que isso possa ser. é, é uma animaçãozinha muito bonitinha, assim, os tracinhos do desenho. Pô, e é um diretor, assim, o artista é um bom filme, né. Uhum. Ganhou até o Oscar de melhor É, filme, né, há ainda mais controvérsia, né? Ele ganhou o Oscar de melhor filme, mas tem muita gente que acha uma bosta. É que eu mas acho que tem ele é o gente que tipo acha uma de. bosta porque é preto e branco. Então, é que a reflexão sobre o artista é que ele é um filme preto e branco porque ele é pior do que todo filme preto e branco já feito, né? Tipo, todos os filmes que ele homenageia. Mas eu acho que também, né, gente? Não precisa tudo ser super comparado também. Tem que só ver se você gosta. Mas tudo bem as pessoas não gostarem também. Mas pra ser uma animação bonitinha, pra ficar de olho. Pra falar um pouco sobre outro filme brasileiro, né? O único filme que a gente tá falando aqui que não vai concorrer ao prêmio principal é o filme A Queda do Céu, que é um filme brasileiro, ele é um documentário curta-metragem, se eu não estou enganado. Eu acho que ele é curta, mas eu não tenho certeza. Que é sobre os Yanomami, né? Ele também está concorrendo, filme brasileiro dirigido pelo Eric Rocha e a Gabriela Carneiro da Cunha. Filme brasileiro, filme sobre Baseado terras no livro, né. indígenas, É. baseado num livro, sobre um tema importante. Não sei se em algum momento esse filme chega por aqui, mas por estar concorrendo a Cannes, talvez ele faça esse, né, esse bate-volta e ele volte aqui com carimbos, e aí acabe passando em algumas salas, ou chegue num telecine, ou chegue num, sabe, num streaming Sim. mais. Mas é um filme aí para ficar de olho. Vai que o Brasil ganha alguma coisinha, né? É um assunto que fez um pouco de barulho, né, uns meses atrás e já foi esquecido, Uhum. né, que estava sendo falado um pouco do sofrimento do povo e aí agora abandonaram de vez, ninguém se fala É, mais nada sobre, fala né. quando vem a próxima, e a próxima, e a próxima, né? A gente tende a esquecer a É, anterior. Para fechar a lista, a gente tem um filme francês que tá aqui porque ele é um musical de crime e comédia com a Selena Gomez e a Zoe Saldana. A reflexão é um filme chamado Emília Pérez, que é, é maluquice. Uma mulher é designada para ajudar um líder de cartel mexicano a fugir do México e fazer a sua cirurgia de troca de sexo. é. Eu sei que esse filme tem também uma atriz trans, né, então não Hum. sei se é essa mesma pessoa. Deve ser, né, deve ser o personagem principal, que é a Carla Sofia Gascón, isso mesmo, é uma É. atriz espanhola. O filme aí com um orçamento de 21 milhões, ou seja, 21 vezes mais do que Red Rocket, do Sean Baker que a gente falou. Uma temática engraçada, é um filme musical e tem a Selena Gomez que tá aí em alta. É um filme que vai concorrer à mostra principal e, obviamente, também vai estar concorrendo à Queer Paul, né, desse ano.
É. o que é sempre uma mostra. Alguns outros filmes desses aqui também estavam concorrendo, né. Um Todo Hotel filme que Destino, tem por exemplo, do Brasil, isso. tá concorrendo. E o diretor do júri do Queer Palm é o Lucas Donte. Ah, é? A gente já falou do A gente Close, não né. chegou a falar, né, a gente acho que Close, sim. Girl, não sei. Acho que a gente só citou, mas É, acho que a gente deu de indicação, provavelmente, naquele episódio que a sim, gente faz algumas indicações rápidas. A gente podia voltar a fazer esse formato, tem tanto filme, né, é, no mundo que não sim. dá pra falar 40 minutos sobre. É é um diretor que tem um pezinho nesse assunto, né, pelo menos os Uhum. 2 filmes É, deles que eu vi, fala sempre tá falando sobre isso, assim, né. tenho certeza que esse é o motivo, né, pra ele Sim, é que o Girl presidir. é sobre uma garota trans, né, e o Close é sobre um casal, um jovem de amigos Hum, apaixonados. Então bonito. provavelmente por isso que ele foi colocado aqui, mas e talvez a vida dele também seja tenha coisas desse lado, né, defender causas também deve ser o júri deve ser bem selecionado para isso, né. Ele é um diretor alemão? Belga. Belga, é belga. Ele é belga, ele é belga. Enfim, gente, essa é a lista que a gente tinha preparado. A gente falou um pouco mais sobre os filmes que a gente tem mais expectativas, a gente falou sobre o mesmo número de filmes, curiosamente, a gente falou sobre 11 metade da lista toda, eu acho que a gente falou. Sobre muito filme. Espero que você tenha anotado alguma coisinha. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de deixar um comentário. Deixa aí no comentário se você está animado para assistir qualquer um desses filmes. Se a gente errou alguma coisa, nos corrija, tá tudo bem. O que importa é que você se Faça sinta sua inspirado. listinha aí. Se sinta inspirado a assistir coisas. Nem sempre tem bastante coisa americana, mas bastante coisa de cinema independente e tudo mais, certo, Gui? É, o que a gente falou, né, e a gente acaba falando do que a gente conhece, né, e infelizmente A gente conhece pouco ainda, né, do cinema no é mundo. muita coisa estadunidense ou inglesa, né. Uhum. Mas é isso, já fica de nome aí quando às vezes a pessoa tá passando no cinema e vai ver o no cartaz daqui 7, 8 meses, a pessoa vai ver: "Pô, é aquele filme", vai dar o estralo só pra ficar o nome na cabeça aí. É isso. Muito obrigado para você que escutou até aqui e até a próxima. É isso, até a próxima.